Tudo bom? Me escuta? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tá me escutando direitinho? Sim. Sim, fechou, legal. Tô esperando mais alguém entrar, tá? Ok, eu também tô fazendo umas coisinhas aqui, eu vou escutando, depois uma coisa eu vou respondendo aqui também. Tá Certo, bom? certo. Fechou. Tudo bem, então, vamos lá, só para começar já, para esperar uns minutinhos, o pessoal entrando.
Não sei se vocês já me conhecem, né? Acho que como está liberado para todos, não só quem é participante do Flow, mas vou me apresentar rapidinho. Sou o William, sou especialista em iFood, delivery, então cuido mais essa parte de alavancagem de vendas do iFood e de lojas no delivery em geral, tá? Essa é a nossa segunda aula. A primeira aula a gente teve, e está dentro do Flow ali, e também está no YouTube, se quiserem assistir, a gente falou muito sobre uma ferramenta, sobre a ferramenta do iFood, que é sobre algoritmo, né? Como que o algoritmo funciona e faz toda essa distribuição de loja dentro da plataforma, porque é muitas lojas por região. Então, como o iFood, como ele distribui, como é que a gente faz de vantagens para a gente retirar isso, né? Como é que a gente faz para jogar a favor do nosso lado que o algoritmo consegue distribuir mais a nossa loja. Então, caso vocês quiserem ver, tem no YouTube, também tem dentro do Flow ali, certo? Eu, então, vou apresentar para vocês hoje que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre funil de vendas, a gente vai falar sobre como a gente vai identificar dentro do funil onde que a gente está perdendo cliente. O que é o funil de vendas? É desde a entrada dentro da nossa loja, o caminho que o cliente percorre até a conclusão, tá? Esse é os números que o iFood nos dá, e ele geralmente é onde que todos os gurus de iFood, toda essa parte de especialistas tiram essa análise, tiram dali. Geralmente eles sempre olham para o funil, tá? Então por isso que é importante vocês saberem também. E hoje a gente vai falar sobre o funil, tá? Entender o caminho, né, que o cliente faz. Então a gente vai mapear todo o funil, vai ver as decisões do cliente, onde é que está tomadas as decisões do cliente ali dentro e onde que a gente vai agir para ver o que está convertendo, o que não está, se a gente tem que trocar a parte se tem que ser trocada a parte de cardápio, se é na parte de pagamento, enfim, hoje a gente vai analisar todo ponto de um a um, tá? Se caso vocês tiverem dúvida ou algo do tipo, quiser mandar no chat, a gente vai respondendo também. Mas no final, se caso quiserem conversar sobre o iFood, a gente vai ficar uns minutinhos a mais, tá? Esse aqui, como é que aparece lá dentro da plataforma, tá? Desde o feed até a conclusão do pedido, ele vai mostrando números de visitas, visualizações no cardápio, revisão e conclusão, tá? Eu vou também compartilhar a tela da minha loja aqui, certo? Deixa eu só compartilhar essa guia. Vamos lá. Essa aqui é a minha loja, tá? Então, como é que a gente faz para chegar? A gente vai na aba desempenho. Eu analiso sempre, semana a semana. Por que semana a semana? Para entender o que eu estou fazendo, o que eu fiz na semana anterior e o que eu vou ter que fazer para mudar esses números e poder alavancar minha loja, tá? Geralmente eu olho semana a semana. Se eu vou pegar uma loja nova hoje do zero para analisar, eu nunca vi o funil de vendas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar num período maior, de 3 meses, um mês, tentar entender qual é o trajeto do cliente, o que essa massa de cliente está fazendo para até a conclusão do pedido que não está gerando engajamento, tá? Depois a gente vai em desempenho, vai em cardápio. Aqui já vai estar selecionado os 7 dias, né? Então já está selecionado. Então aqui esse aqui é o funil de vendas. Eu vou só ampliar mais aqui para vocês. O que ele está dizendo aqui no funil de vendas, tá? Ele vai falar sobre visitas, sobre visualizações, sobre a adição na sacola, a revisão do pedido e a conclusão, tá? Então, esses são as métricas e são os números. O que são esses números aqui? A visita é quando o cliente clica na tua loja. Entre 100 lojas que ele tem ali, ele clicou na tua loja e caiu lá dentro. Se for porque ele viu no feed, né, que é na primeira aba do iFood, quando tu entra, ou se for numa lista promocional, ou se for num banner de promoção do teu produto, ele acabou caindo dentro da tua loja. Então, essas aqui são as visitas, né? Depois a gente vai ter as visualizações. As visualizações é quando o cliente clica no teu produto. Quando ele dá um clique no produto, ali ele abre, né, o produto para ampliar a foto, para ampliar a descrição, ele entra ali para ver o produto e daí ele gera uma visualização. Depois, o cliente olhou o produto, gostou, se interessou, ele coloca na sacola. Então, ele vai colocar na sacola, tá? Aí vem para cá esse número. Depois, ele tem a revisão.
o que é revisão? Revisão, quando ele chega lá dentro da sacola, quando ele está dentro da sacola, ele começa, ele vai para uma outra aba do iFood, né, que é uma antes da conclusão ali, que vai ver o endereço dele, tempo de entrega, forma de pagamento, tudo. Se tiver ok para ele, ele conclui o pedido. Então, isso aqui são os números, ó. Se eu pegar minha loja é uma casa de carnes premium, tá? Meu ticket médio é muito alto. Meu ticket médio é em torno de 300, 350. Essa semana baixou um pouco porque a gente lançou um produto novo, isso aí deu uma fomentada ali na rede social e o pessoal acabou pedindo muito no iFood e baixou um pouco o ticket médio, tá? Mas ele está em torno de R$ 300 o ticket médio. Então, uma loja que tem cada pedido sai com R$ 300. Tem pedido que sai com 1.000, tem pedido que sai com 200, mas no médio, assim, de todos os pedidos do cliente é R$ 300, tá? Então, as visitas aqui, quando o cliente entra, o que acontece? Ele vai, como é que ele chega no teu cardápio? Como é que ele entra na tua loja, né? Como é que eu aumento esse número? Porque aqui são números, esses números aqui de baixo é sobre a visita, sobre como é 36% desse número aqui de visitas, tá? Então, 167 foi a visualizações, que é 36% do número de visitas. Só que semana passada, meu cardápio converteu 31% de visitas de todos os clientes que entraram, tá? E depois a gente vai ter um outro número, que é esse aqui, ó, que geralmente a gente olha se a loja está crescendo ou não, que são esses do meio aqui. Esse aqui é 38% de visualizações comparado a visualizações da semana passada. Então, eu tive 38% mais visualizações no produto que semana passada. Então, esse aqui geralmente mostra como a gente está crescendo semana a semana, ou está estagnado, ou está caindo, e esse númerozinho aqui de baixo é o que mostra que a porcentagem de cada visita, tá? Então, cada 100 visitas, eu tenho 36 cliques no produto, tá? Então, eu sempre olho para ver se tem uma métrica para esses números de baixo, tá? Tipo, eu olho se a minha loja está crescendo, olho, mas como é que ela está desempenhando? Como é que eu estou conseguindo manter a retenção do cliente dentro da minha loja? Onde é que eu estou perdendo o cliente? Se é na visualização do produto, se é na sacola, se é na revisão, ou se é lá no final, na conclusão. Onde que eu estou perdendo o cliente? Então, por isso que eu olho sempre o fundo de venda por esses números de baixo, tá? Qual que é a métrica que a gente precisa entender, qual o número ideal, né? Qual a porcentagem ideal que eu tenho que ter de cada, para uma loja ser legal, se está vendendo bem, né? Então, a gente usa assim, ó, que de visitas para visualizações, aqui tem que estar 50%. Eu coloco 50% como meta, tá? Porque eu entendo que cada 2 clientes que entrar na minha loja, pelo menos um tem que clicar no meu produto. Eu tenho que gerar desejo pelo menos de um cliente. Então, eu entendo que tem que ser 50%. Da sacola e revisão, aqui os dois geralmente são iguais, porque a aba é a mesma. Então, dificilmente, como a aba é a mesma, o iFood puxa o mesmo algoritmo. Aqui, geralmente, ele tem que estar em 30%, como meta, né? Como meta 30%. E conclusão, sempre acima de 10%. Porque eu tenho que entender que a cada 100 clientes que eu boto ali dentro da minha loja, 10 tem que pedir comigo. 10 tem que pedir. Então, eu preciso colocar 10% de pessoas pedindo, concluindo pedido na minha loja. Se está muito baixo, se está 5%, 2%, tem muita coisa errada acontecendo até o cliente chegar aqui. Está chegando o cliente, só que o cliente não se interessa por nada e acaba saindo. Então, por isso que tem que ser acima de 10%. Lojas novas é de 10% a 15%. Lojas mais antigas, né, que nem tem há 5 anos no mercado, 6 anos no mercado, qual é a porcentagem? Essa porcentagem vai aumentando. Por quê? Porque vai criando uma base de clientes. Imagina se eu não quero vender para clientes novos, somente para clientes novos. Eu quero que o cliente compre comigo e na próxima vez que ele comprar dentro da plataforma, comprar comigo de novo. Então, tu entende que toda visita que eu tiver, um cliente recorrente vai se tornar conclusão. Então, essa métrica vai ter que ir aumentando. Então, lojas acima de 2 anos, geralmente essa métrica aqui é 20%. Acima de 3 anos, 5 anos, é quase 25%. Então, porque já tem uma base de clientes, já tem uma estrutura de clientes. Geralmente eu pego consultoria em lojas que tem há 5 anos e aqui está em 5% ainda.
Por quê? Porque o problema tem várias situações, está em produto, está em tempo de entrega, tem muito erro acontecendo na operação que não faz alavancagem. Então, como é que a gente vai abordar agora, pensando nesses números? Ah, mas a minha loja não está em 50%, a minha loja não está em 30%, que tem que ser aqui, né, sacola revisão 30%. Por quê? Porque a minha loja é ticket médio alto, a minha loja é ticket médio tipo de produto premium. Então, eu entendo, é uma loja de carnes, tá? Que na minha região aqui, que eu moro em Balneário Camboriú, então, a minha loja aqui tem 150 mil habitantes, tá? Tem, tem um público A, mas é muito reduzido, e tem o público B, que tem uma grande maioria, e tem o público C, que tem uma grande maioria. Então, eu entendo que todos desses públicos vão entrar na minha loja. Só que nem todos vão conseguir pagar R$ 300 para gastar ali dentro. São poucos. Então, eu entendo que as minhas métricas assusta. As minhas métricas, por exemplo, o meu entrecô, ele já parte de R$ 200. O meu bife de chorizo já passa de R$ 200. Então, tudo que eu tenho ali de produto é muito alto. Então, quando o cliente entra ali, já vê uma carne a R$ 200, ele nem clica no produto, porque o preço já arrepia ele. Então, ele já vai sair, já vai para outra loja. Porque hoje é muito difícil um cliente chegar na minha loja física, né? Sentar, olhar para o meu cardápio, levantar e sair. Ele não sai. Geralmente, é raramente a exceção, um cliente senta na mesa e sai. Em qualquer estabelecimento, raramente ele senta e sai. Mas quando está na palma da mão, ali, quando ele entra numa loja, ele automaticamente ele sai. Com 2 cliques ele sai da loja. Então é muito fácil. Ele olhou o cardápio e saiu. Então por isso que essa métrica aqui de visualização tem que estar 50%, que eu tenho que gerar em desejo no cliente. Só que eu sei que meu público A não tem muito público A dentro de Balneário Camboriú. Tem uma grande massa, mas não que vai levantar para 50%. Eu tenho que criar produto para outro tipo de público. Mas eu entendo que a minha loja vai ser engessada, tá? Mas marmitaria, comida brasileira, pizzarias, açaí, cafeterias, esse tipo de nicho, que é ticket médio mais baixo, que é comida recorrente, que é mais diário, que tem mais frequência, esse tipo de restaurantes, eles estão nichados onde que 50% é aceitável. Porque uma refeição, às vezes, é 50, R$ 40, um lanche, né, é R$ 30, então já atinge uma grande maioria de clientes que vai levantar essa métrica para cima, tá? Então, pensando na minha loja, eu entendo que não vai chegar a 50%, mas pensando no aglomerado de lojas maiores, então o ideal é sempre bater 50%. Por isso que eu estou lançando produto novo na minha loja, para aumentar essas métricas. Mas vamos pensar como lojas onde que vende para todos os tipos de público, tá? Então, assim, ó, visitas. Tá? Visitas, como é que eu faço para colocar mais gente dentro da minha loja? Como é que eu faço para eles aparecer mais, né, para os clientes, para eles clicarem na minha loja? Como é que eu aumento o número de visitas? Quando o cliente entra na plataforma, ele já está com fome. Ele já quer algo rápido, ele não quer esperar, ele quer tempo de entrega. Então, ele tem que tomar decisão muito rápido. Ele toma a decisão muito rápido. O que ele quer comer, ele já sabe. Ele já entra da plataforma, idealizando o hambúrguer dele, idealizando a pizza dele, a refeição, o almoço dele, o açaí dele. Ele já entra com desejo de comer algo, tá? Então, ele já vai entrar no iFood com esse desejo. Como é que eu retenho a atenção dele? Tá? Tem que ser nos primeiros segundos de mais rápido possível, em 3, 4 segundos ali a retenção. Como é que vai? Como é que vai ser? Quando ele entrar no feed, como é que é o nome da tua loja? Se eu tenho uma comida brasileira, tá? Eu tenho comida brasileira e vendo marmita, e eu botar lá Casa da Vovó Maria. Mas o que eu vendo nessa Casa da Vovó Maria? É doce, é salgado? É marmitas, é bolo. Então, o nome tem que ser muito específico. A Casa da Vovó Maria, marmitaria, marmitas, comida brasileira. Ou é bolo de pote. Porque se eu estou com vontade de comer marmita, tudo que tiver marmita no nome já vai me atrair.
já vai puxar, vai ter minha retenção na hora do pedido. Imagina, tem 100 lojas aqui no feed, tem 100 lojas no feed do iFood, quando tu entra, né, clica, tem um monte de loja ali agora. Então, tu tem que reter o mais rápido possível. Então, o nome da tua loja tem que ser coerente, tem que ser com aquilo que tu serve. Então, o algoritmo do iFood posiciona lojas lá dentro de uma forma que ele dilui nos horários, né? Se é no almoço, ele vai diluir todas as marmitarias, comida brasileira, almoço, horário de almoço. Depois é café da tarde, depois é janta, é lanche, é categoria de pizza. Então, ele já distribui. Se tu tiver teu nome bem nichado, a retenção daquele horário vai ser maior para tua loja. Então, o teu nome tem que estar bem nichado. Depois, o que mais aparece, né? Tipo, vai aparecer o nome, a foto da loja, depois vai aparecer ali o tempo de entrega, a taxa de entrega, e vai aparecer também se tem um cupom de desconto ou não. Então, tudo isso é um conjunto de retenção. Imagina ele tá para escolher uma marmitaria, tem 2 lojas. Ele vai lá e vai olhar para a loja que vai entregar mais rápido. Se tem uma loja que está entregando em 15 minutos, 20 minutos, e tem uma loja que está entregando em 80 minutos, ele nem entra na loja de 80 minutos, ele nem quer saber, ele quer o mais rápido. Daí tem uma loja lá que está entregando uma marmita com taxa de entrega a R$ 20, e tem uma marmitaria com entrega grátis. Qual loja que ele vai entrar primeiro? Na grátis. Se está com cupom de desconto, se não está. Então, tudo isso é retenção para atrair visitas, para atrair cliente para dentro da loja do teu nicho, tá? Então, essa é a retenção que faz aumentar o número de visitas. Nossa, mas o meu número de visitas, qual o ideal, né? Tipo, se a gente fosse botar um número, é que depende muito de região para região, porque na minha região aqui é 150 mil habitantes, mas vamos pensar em São Paulo, 1 milhão de pessoas morando em 1 quilômetro, uma região de 1 quilômetro. Então, é muita gente. Então, esse número de visitas varia muito por região por região. Se mora numa cidade de 50 mil habitantes, se mora numa região de 1 milhão de habitantes. Então, isso tudo muda. Então, como é que a gente faz, assim, para ter uma métrica legal? Eu sempre chuto por mês de ter 10%, de ter 1% dessa região olhando a minha loja. Então, sempre 1%, né? Mostrando para nova 1% de pessoas. Então, sempre pensando nisso. O ideal seria que a minha loja fosse 1.000 visitas por dia. Isso seria um número ideal, tá? Para minha região. Mas eu não consigo. Por quê? Porque eu sou um público nichado, estou numa categoria muito nichada, que é de carnes, não é marmitaria. Eu estou nichado dentro de um grupo seleto de pessoas. Então, isso tudo influencia para não ter um número de visitas alto. Mas, se eu tiver que. Se eu sou uma marmitaria, tenho nome com marmita, moro numa região popular, 1.000 visitas é o ideal, porque a gente sempre tende a converter 10% do nosso cardápio, mínimo 10. Então, são 100 pedidos por dia, são 100 pedidos por semana. Então, a ideia é fazer 100 pedidos por semana com essas 1.000 visitas. Então, entende que esse número reflete muito na tua conclusão. Quanto mais gente eu botar para dentro da minha loja, maior vai ser o número de concluídos, tá? Não que vai aumentar minha taxa de conversão, mas vai ser maior meu número de concluídos. Então, por isso que aparecer mais lista de promoções, banners de produtos, tudo isso dentro do iFood, com nome bem nichado, com um nicho bem estruturado, taxa de entrega grátis, promoção, cupom de desconto, tudo isso influencia tempo de entrega, tudo isso influencia para atrair cliente para na loja, tá? Beleza, agora atrair gente para na minha loja. O que eu faço para aumentar o número de visualizações do meu produto? Como é que eu faço para que os clientes clicam mais no meu produto, não simplesmente embatem ali e saem, né? Então, a gente sempre volta a falar que o tempo de escolha do cliente é muito rápido, ele tem que ser muito assertivo, então, no que tu faz. Então, o topo do teu cardápio tem que estar bem estruturado, foto e descrição de produto, isso aqui é o mínimo. É o mínimo. Se a pessoa não tem foto boa, uma boa descrição e uma foto bem feita do produto, para gerar desejo, gerar valor, já está começando errado. Então, foto e descrição tem que ser, assim, olha, o mínimo e o bem feito, tá? Então, foto e descrição. Beleza, eu tenho foto e descrição, mas da mesma forma, meus clientes estão entrando ali e estão saindo. Como é que eu aumento essa parte de visualização? Tá, mas qual que é o meu nicho? Eu trabalho com comida
com comida brasileira, com hambúrguer, né? Vamos botar hambúrguer. Trabalho com hambúrguer. O que que eu vou ter no primeiro estante lá de cima? Cardápio, meus 4 primeiros itens, né? Vou botar uma categoria lá em cima de 4 itens só, de mais vendidos, e eu vou lá embaixo, nessa aba, no mesmo lugar que eu tô, cardápio, eu vou ver meus produtos mais vendidos aqui, ó. Vou ver minhas carnes, vou ver batata frita, hambúrguer. O que que eu vou fazer? Se eu sou uma hamburgueria, eu vou botar o meu hambúrguer lá em cima no topo do cardápio. E eu vou especificar, eu vou pegar meus hambúrgueres mais vendidos. Mais vendidos, ok. E os que tem mais conversão de vendas, ó, 57%. Por quê? Porque eu quero que converta mais. Por que que o meu hambúrguer, esse aqui, converte mais que esse aqui? Porque eu fiz uma ação nesse aqui que gerou mais desejo, tem uma promoção atrelada, tem uma história nele, a foto ficou melhor, a descrição ficou melhor, por isso que tem mais retenção nesse produto que não nesse. O que que eu vou fazer nesse? Eu vou mudar também. Mas, enfim, eu vou pegar esses produtos e vou jogar para o topo do cardápio. Por quê? Porque eu quero que os clientes fiquem na minha loja. Se, se todos os clientes que entram na minha loja compram esse produto, provam e é bom e voltam a comprar, por que que eu não vou botar ele no topo do cardápio? Então, por isso que é importante ir aqui embaixo, ver os meus itens mais vendidos e botar no topo do cardápio. Ah, mas eu vou botar batata frita? Não, batata frita é um acompanhamento do meu produto. Mas eu vou botar o meu entrecô. O entrecô é o meu produto mais vendido do meu cardápio. O que que eu vou fazer? Eu vou botar lá no topo. Vou botar batata frita também? Não. Eu vou botar ela dentro do meu produto como adicional. Se quiser, pega lá dentro do produto. Ou vai até embaixo no acompanhamento e pede. Depois vou botar um filé mignon, vou botar um hambúrguer, vou botar esses 2 hambúrgueres. Então, eu vou fazer o meu topo do cardápio com o meu produto base para atrair e fazer eles clicarem na visualização. Se é mais vendidos para outros, já gera um gatilho de venda, porque o cliente ele quer que decidem por ele. Ele quer algo, ele sabe o que quer comer, mas ele não quer decidir. Ele vai entrar ali, vai ver as 100 lojas que tem, uma em cada loja, e não quer ficar, não quer comprar. Então a gente às vezes tem que decidir. Quando coloca os mais vendidos, mais pedidos no iFood, os clientes que pedem sempre voltam. Isso gera gatilho de ser algo que, opa, o cliente sempre, se alguém pede é bom, se outro pede é bom. Parece frases de gatilho fraca, mas isso influencia grandes pessoas. Já me influenciaram também. De eu entrar no iFood, for comprar, eu vi assim, os mais vendidos e me influenciou. Eu falei, tá, vou pedir isso aqui. Então, isso influencia as pessoas a comprarem também. Então, clicarem, a querer saber mais o que que é. Se outra pessoa compra, mais o que que é. Então, isso influencia na visualização. Criar a base, o topo do teu cardápio bem estruturado, com os itens mais vendidos. Pegar 4 itens aqui dos mais vendidos e jogar para o topo do teu cardápio. Mas é uma sobremesa. Sobremesa eu vou botar no topo do cardápio? Se eu sou uma marmitaria, não, eu vou botar dentro do produto, porque não é o meu prato principal. O cliente, quando entra numa marmitaria para comprar, ele entra para comprar a carne, o frango, o arroz, feijão. Ele entende, ele vai entrar no iFood. A gente também, né? Todo ser humano, quando ele quer comer algo, ele pensa no quê? Ele pensa na proteína sempre. Nossa, hoje eu estou a fim de comer arroz e feijão. Tá, mas eu estou a fim de comer frango grelhado com arroz e feijão. Bife grelhado com arroz e feijão. Eu estou a fim de comer uma parmegiana com batata frita. Nossa, eu estou a fim de comer uma batatinha frita. Não, eu estou a fim de comer um hambúrguer com batata frita. Então, isso tudo influencia, sabe? É a proteína, é a base. Então, não vou botar a batata frita, não vou botar um pudim lá no começo. Eu vou botar sempre o que o cliente vai procurar para comer quando ele está com fome. Então, é a minha base. Se eu sou um açaí, tá? Como é que eu faço minha base de cima com mais vendidos? Por tamanho. Porque o tamanho influencia quantas pessoas estão ali para pedir. Eu, quando vou pedir açaí, eu peço para mim. Eu não vou pedir para mim, para um amigo. Não, eu vou pedir sempre individual. Então, no topo do teu cardápio tá os individuais. Então, os valores estão bem precificados numa linha que o cliente olha e decida por do maior ao menor, tem uma ancoragem de promoção, isso tudo é gatilho de visualização no primeiro instante quando o cliente entra. Então, a gente entende que visualização é cardápio bem estruturado, topo com os quatro mais vendidos, para tirar
para ter a retenção mais rápida do cliente, foto bem feita, descrição bem feita, mas a minha descrição é bem feita. Eu tenho lá bife grelhado suculento com arroz soltinho, feijão caldo grosso, batatinha crocante. E vendo a marmita a 15 reais, tá? Ticket médio baixíssimo, baixíssimo. 20 reais a venda da marmita. O cara que compra a marmita a 20 reais, ele não quer saber se a batata é crocante, se o arroz é soltinho. Ele só tem aquilo para pagar e quer comer muito. É isso. O ticket médio baixo é isso. Ele quer comer a maior quantidade e pagar o menor preço por isso. Ele não quer saber sobre essas informações, ele quer saber a quantidade. Eu vendo marmita, tudo bem, vendo marmita, ticket médio baixo, alto volume, 100 marmita, 200 marmitas por dia, ticket médio baixíssimo, beleza, ok, tá, mas eu estou conversando com o cliente, como é que eu vou conversar com esse cliente? A minha descrição do produto tem que ter a quantidade é 20 reais, mas vai 150 gramas de frango, mais 200 gramas de arroz, 150 gramas de feijão, purê, salada, botar a quantidade. O cliente quer saber a quantidade que vem ali dentro. Então, por isso, ticket médio baixo é quantidade. É arroz, feijão, pá, e a quantidade do lado. É isso. Mas eu vendo para ticket médio alto. O que gera valor agregado no ticket médio alto? Ele quer saber o que é esse teu produto, qual a experiência que ele vai comer no teu produto. Se ele vai ter a experiência de... Se o arroz dele vai chegar um bom arroz, se o feijão não vai chegar um feijão aguado, sem nada, sem gosto. Então, assim, vai ter que gerar desejo. O feijão é caldo grosso, muito bem temperado, a batatinha crocante. Vamos mudar, né? Vamos mudar uma descrição para hambúrguer. Hambúrguer, né? Tipo, é carne, 180 gramas de carne suculenta, Angus, ou é costela, ou é carne de primeira. Então, pão torrado na chapa, molho, como é que é teu molho? Se ele é um molho mais doce, mais cítrico, mais uma maionese caseira. Então, isso tem que gerar desejo. Como é que é teu queijo cheddar, se é um queijo prato. Tem que gerar desejo no cliente para fazer uma boa descrição para ele poder pagar assim, não, eu pago os R$ 95 nesse hambúrguer porque ele é um hambúrguer muito bom. Então, ele tem que gerar desejo nesse cliente, porque eu vendo hambúrguer R$ 95 um hambúrguer, mas como é que é a minha descrição do meu produto, como é que é a minha foto, como é que eu fiz o lançamento desse produto, tudo isso está aqui na visualização. Por quê? Porque eu gerei desejo no cliente para ele clicar no meu produto. Vamos lá. E agora, como é que eu faço para o cliente sair da visualização e ir para a sacola? Exatamente isso. Eu gerei valor no produto, a foto está bem apresentada, e eu gerei desejo no cliente com a foto, o valor do produto está sendo o valor ideal para o produto. Não adianta eu vender, então eu vou vender R$ 95 um hambúrguer, só que é pão, carne e queijo. O cliente vai olhar ali, tá, mas pão, carne e queijo, e aí? R$ 95, de que é essa carne? Da onde que vem esse queijo? Como é que é o molho? Como é que é o pão? Se é macio, se é mais crocante? Entende que tem que gerar desejo para realmente o cliente ver valor e pagar naquilo? Agora eu boto pão, carne e queijo, R$ 30. Opa, pão, carne e queijo. R$ 25 é um hamburguinho, pão, carne e queijo. Opa, eu vou pagar R$ 25. Porque é barato, e é pão, carne e queijo, eu quero comer pão, carne e queijo, e é isso. Então, por isso que a edição da sacola tem que ser coerente. Tudo que tu faz tem que ser coerente com o valor que ele vai pagar. Daí ele vai botar na sacola. Se não for coerente, a foto, nome, descrição do produto, ele não vai botar na sacola. Porque ele não gerou valor agregado, ou não é aquilo que ele quer comer. O cliente entrou ali, viu uma boa foto, é uma loja que tá com uma marmita R$ 20, tá? Vamos botar uma marmita R$ 20. E a foto tá arroz soltinho, o cara nem lê até o final. Se não tem peso, não tem nada, cara, ele nem lê, ele vai sair fora e vai comprar outro lugar. Porque ele quer saber a quantidade, quer saber a quantidade. Então, por isso que ele nem chega na sacola, fica só na visualização. Então, esse é um conjunto para a hora que chegar a tomada de decisão do cliente, ele não sai fora antes de botar na sacola, ele tem que colocar na sacola. Colocou na sacola, tá? Opa, então o cliente gostou do produto, entrou na minha loja lá com aquela parte de ancoragem, nome,
nome, nicho, preço, o preço da taxa de entrega, chega rápido, tem um cupomzinho de desconto, ele cai dentro da minha loja. Visualização, foto boa, cardápio bem estruturado, o topo do cardápio já tem retenção dele, tem uma promoção de ancoragem, o cliente clicou, tudo isso condiz com o valor que ele pode pagar, ele joga na sacola. Jogou na sacola, beleza, agora o que ele faz, o que esse cliente vai fazer dentro da sacola, tá? Ele vai dar mais um clique para fazer a revisão. Por isso que a sacola para revisão, geralmente, dá elas por elas. Dá sempre iguais. Vai estar 16, um vai estar 15. Muito pouca gente vai sair da revisão depois colocar na sacola. É pouquíssima gente. Geralmente eles vão jogando na sacola, já sabem como vão pegar e a revisão ali, eles não desistem na revisão, eles desistem na sacola, na hora de olhar a sacola. Então, beleza, caiu ali na sacola a revisão, o cliente vai verificar região dele, se atende ou não, às vezes não está atendendo na região dele, ele vai ver sobre a forma de pagamento, se aceita a forma de pagamento dele, se aceita pagamento online, se não aceita. Sabe aonde que a gente perde muito cliente? É aquele pedido mínimo. Ah, não, mas eu preciso que meu motoboy saia aqui com pedido no mínimo R$ 50. Só que eu vendo marmita 30, 40. Tem marmita de 30, R$ 40. O cara que escolheu uma marmita de R$ 30, ele não vai nem conseguir concluir o pedido. Por isso que a revisão tranca o cara e o cara sai fora, porque ele não consegue concluir o pedido, porque a loja está com uma restrição ali de pedido. Ah, mas como é que eu vou entregar uma marmita de R$ 30? Eu vou perder dinheiro com taxa de entrega, com cupom de desconto. Aí tem erro na precificação. Porque se tu faz uma precificação sabendo que tu vai dar um cupom de 10, mas eu tenho que dar R$ 10, eu vou dar R$ 10 acima do meu produto, não. Porque nem todos vão comprar com cupom de desconto. Então, isso tudo também é precificação. Mas tudo bem, tem uma marmita de R$ 30, tem um CMV lá que eu tenho, que custa R$ 6. Tem a taxa de entrega, cupom de desconto, custo fixo, custo variável, taxa do iFood, e sobra R$ 3. Só que tu vendeu uma marmita. Tem pedido que vende 2 marmitas, tem pedido que vende 3 marmitas. Então, é uma média, né? Então, tudo isso é diluído em médias. O que tu gasta de cupom, o que tu gasta com entrega, tudo em média. Então, mas não consigo vender uma marmita por 30. Por isso tem que botar que ele peça 2 marmitas. Então, tu vai ter que fazer um jogo diferente. Vai ter que fazer um jogo de criar um produto a R$ 40, aumentar o valor da marmita e botar 50% de desconto na segunda marmita, para dar direito a ele conseguir concluir o pedido. Senão ele vai ficar trancado. Então, tudo isso tranca o cliente aqui na revisão. Esse pedido mínimo tranca o cliente. A forma de pagamento, às vezes ele só tem dinheiro para pagar e não aceita dinheiro. Tempo de entrega. Tempo de entrega, o cliente às vezes não consegue olhar, não vê o tempo de entrega lá no começo, cai aqui, ele vai lá, dá mais uma olhada, o tempo de entrega está em 90 minutos. Cara, o cliente vai sair fora. Ele não vai esperar 90 minutos. Ele vai dar uma olhada, ver se tem alguém que entrega mais rápido. Ele vai procurar alguém. Se ele não achar mais ninguém, daí ele volta para ti, mas dificilmente ele não vai achar, porque daí vai ter mais 100 lojas competindo contigo. Cara, ele vai achar alguém lá que vai vender a tua marmita mais rápido. Então, mas eu não consigo entregar mais rápido. Então, é problema de gestão interna, de parte de processos internos, para aquela marmita poder sair mais rápido, aquele hambúrguer sair mais rápido, aquele prato sair mais rápido, aquele açaí sair mais rápido, e a entrega chegar mais rápido. Mas eu não tenho motoboy. A gente tem que botar mais motoboy. Não, mas daí falta a gente na cozinha e atrasa. Então, entende que eu consigo entregar somente 90 minutos. Meu prato não sai antes de 70 minutos da cozinha, porque tem que cozinhar e tal. Eu tenho que achar meios que aquele prato saia mais rápido. Se tem um prato só no meu cardápio que demora 70, o resto tudo demora 20, vale a pena ficar aquele um prato trancando os outros? Ou vale a pena eu tirar esse prato e baixar meu tempo para vender mais? Então, isso tudo vai trancar lá na revisão. Por isso que tem que pensar, tem que entregar rápido, tem que estar com o tempo baixo. Para a hora da revisão, não ficar pendente, ele vê o tempo alto e acabar saindo, certo? Então, endereço também, às vezes o endereço dele, ele não consegue chegar no tempo, né? A
a loja não atende a região dele, né? Então, isso tudo influencia para ele sair da revisão. Mas tu é obrigado a converter 30%. Tem a meta de 30%. A minha loja não converte 30%. Dificilmente ela vai converter. Só se eu baixar o número de visitas. Só se eu nichar ela para não deixar entrar as pessoas que não têm capacidade de comprar na minha loja para poder aumentar, porque vai entrar todo tipo de público. Entende que eu tenho um tipo nichado de público que é menor na região, então, e tem uma grande massa que está entrando ali, então eu sou obrigado a trancar para essas todas e não deixar eles entrar, aumentar tempo, enfim, fazer alguma logística ali dentro que tranca esse pessoal, mas eu quero que eles conheçam, eu quero que ser visto para ser lembrado. O cliente revisou o produto, é isso que ele quer comer, ele pode pagar isso, tempo de entrega baixo, aceita a forma de pagamento dele, enfim, taxa de entrega é um valor aceitável. Quando vê, tem mais um cupom de taxa de entrega, tem mais um cupom ali para ele usar, 5, 10 reais. Cara, é óbvio que esse cliente vai botar esse cupom. Está disponível para ele, é óbvio. Ele não vai deixar, não, não quero ganhar 10 reais. Cara, todo mundo quer ganhar 10 reais para uma refeição. Colocou 10 reais, ele vai converter. Então, por isso que cupom de desconto, mas o cupom de desconto não ajuda a loja. A gente tem que saber precificar esse cupom de desconto. Então, vou recapitulando. Visitas, como é que eu faço para atrair gente para dentro da minha loja? Eu vou ver meu nome, a parte lá no começo, meu tempo tá ok, se minha taxa de entrega tá ok, se o meu tem um cupom lá para atrair o cliente para dentro da minha loja. Depois eu faço a visualização. Como é que eu melhoro a visualização do meu cardápio? Eu vou melhorar minha foto, minha descrição, eu vou melhorar meu cardápio, minha gestão do meu cardápio ali, tipo, e qual ordem que eu vou deixar, como é que eu faço isso? Eu vou aqui embaixo, ó, pego meus 4 itens mais vendidos, jogo para cima, dá para criar isso depois, uma ancoragem, vou dar um pulo do gato para vocês, uma ancoragem. Eu vou botar 4 itens mais vendidos, tá? 4 itens mais vendidos, vou puxar para cima. Daí eu vou lá botar vou botar um hambúrguer lá, um prato, com valor 10 reais a mais nessa aba, né, dos mais vendidos. E logo abaixo, a próxima categoria vai ser promoções. Vai estar o mesmo produto duplicado, 10 reais a menos. Só que eu estou dando 10 reais de desconto? Não. Eu estou aumentando 10 reais o meu produto principal e o de baixo é um 10 reais a menos. Isso cria uma vantagem na cabeça do cliente que inconscientemente, opa, estou ganhando. Eu vou clicar aqui. Pelo menos ele vai clicar para ver. Opa, até 10 reais de desconto aqui, vou clicar. Estou botando um valor 10 reais, né? Mas dá para fazer algo mais agressivo. É um hambúrguer. Daí embaixo, 2 hambúrguer pelo mesmo valor ali em cima. Vou aumentar, né, o valor base do produto anterior, logo de cima eu vou aumentar, mas o de baixo eu vou baixar, vou criar uma ancoragem tão forte, tão irresistível para o cliente, de ver muita vantagem dele clicar ali e entrar dentro do meu produto, para aumentar a minha visualização. Só que não adianta eu simplesmente colocar ele ali dentro do meu produto e não converter. Daí eu vou conversar com o meu cliente. Como se tivesse um garçom meu atendendo o cliente na hora, assim, na mesa, né? Como é que eu faço com o cliente? Eu vou falar do produto. Eu vou falar, olha, como é que é meu hambúrguer? Meu hambúrguer é uma carne suculenta, uma carne que é um blend, né? Então a gente tem 70% de carne Angus, 30% de carne de gordura para dar uma suculência, dar mais maciez para a carne. Queijo é um queijo polengue cheddar derretido e maçaricado. Tem um molho, o molho é uma maionese de alho, pão é selado na chapa. Eu criei desejo para o cliente, como se fosse um vendedor ali falando com ele numa caixinha com alguns caracteres. Então eu vou vender aquele produto para ele nessa caixinha. Daí ele gostou, opa, vale, tá legal, tá com uma boa descrição, a foto tá gerando desejo, o valor tá ok, ele coloca na sacola. Colocou na sacola, o que eu vou ter que ter na sacola ali? Todo esse tipo de estratégia. Tempo de entrega tá baixo, que daí ele vai cair na revisão, né? Na sacola é quando ele coloca e na revisão quando ele entra na sacola para ver. Então esses dois números são iguais, tem que estar meio bem próximo, não são iguais, mas tem que estar bem próximo sempre, tá? Ali ele vai dar uma olhada na sacola dele e vai ver. A quantidade de produto está certa? Ele está coerente com o que ele pode pagar? Faz sentido, né, para ele pagar aquele valor?
Tempo de entrega, o que mais? Tempo de entrega, eu falo, valor da taxa de entrega, né? Então, tipo, tá coerente. Tudo isso tá coerente. Daí ele vai lá, olha, um cupom de R$ 5. Opa, de mais vantagem ainda. Daí ele vai clicar para conclusão. Então, esse aí é o caminho que o cliente faz desde antes da entrada da loja até a conclusão do pedido. E ali, no meio do caminho, a gente vai perdendo o cliente. A gente vai perdendo, vai saindo da visita, a visualização cai, sacola cai, revisão se mantém com a sacola, depois a conclusão cai. Mas lembrando das métricas, né? Sempre a 10% de conclusão das visitas do teu cardápio. Essa métrica aqui, ó, esses 12%, tá? Eu preciso ter acima de 10% sempre. Se eu não tenho 10% de pessoas concluindo, eu vou olhar para o período anterior, tá, mas eu tenho 30% aqui? Não, não tenho. Eu tenho 50% aqui? Opa, também não tenho. Então é lá no começo da estrutura de cardápio. Tá, mas eu tenho 50%. Na sacola eu estou perdendo. O que eu tenho na sacola aqui de informação que eu preciso rever para o cliente concluir o pedido? O que eu tenho aqui? Eu tenho que ter o cupom de desconto, tem cupom de desconto disponível? O tempo de entrega está ok? O valor da taxa está ok? Porque eu cobro de taxa de entrega aqui um valor de R$ 10, tá? Só que sobre o meu produto é muito pouco. Eu tenho margem para cobrar taxa de entrega porque meu cliente não se importa de pagar. Ele paga R$ 300 um pedido de uma carne, ele não se importa de pagar R$ 10 na taxa de entrega, porque ele sabe que esse valor tem que ser entregue para alguém que tem qualificação, que sabe entregar o produto, que não vai chegar quente, vai chegar na temperatura ideal. Então, eu preciso que eu preciso entender qual vai ser minha ação de taxa de entrega. Agora eu tenho um produto, um açaí, que custa R$ 15, e eu tenho uma taxa de entrega 10, ele vai desistir, porque ele vai ver, pô, a taxa de entrega é quase o mesmo valor do produto, eu não vou comprar. Não é mais válido, então, aumentar o produto para 20, dar uma taxa de entrega? Ah, mas eu vou ganhar só R$ 5. Vai ganhar R$ 5 em um produto, mas tu às vezes não vende um produto no item, na sacola. Tu vende três açaí, três hambúrguer, duas marmitas. Então isso tudo influencia para a taxa de entrega diluir para todos os produtos. Então por isso, mas eu sou obrigado a cobrar R$ 5 de taxa de entrega. Ok, mas teu produto é um produto que vale mais de R$ 30, porque R$ 5 é um valor não tão agressivo para os 30. Sempre tem que ter esse baseamento. Ah, mas eu quero vender um produto caro, prêmio. Beleza, cobrar taxa de entrega vai ser parte do teu produto, porque tu tem que ter uma boa entrega, tu tem que ter motoboy disponível, tem que ser rápido, tem que chegar quente. Isso tudo vai ser baseamento para, tipo, ó, vale a pena pagar R$ 10 de entrega. E eu tenho uma base de clientes aqui, que já compram comigo frequentemente, toda semana, 2 vezes na semana, tá? A minha métrica de conclusão vai aumentar, porque eu já tenho uma base de clientes. Então, os clientes novos que estão visitando meu cardápio estão fazendo o mesmo caminho, estão chegando à conclusão dessa média de 10% de pessoas novas, né? Está chegando aqui, está concluindo o pedido e voltando para comprar. Então, vai aumentando, né? Esse número vai aumentando ano a ano, mês a mês. Ideal sempre ver as métricas da semana passada, mas bota durante o mês, ajusta, né, durante o mês para ver como é que tá. Então, se eu puxar minha métrica aqui de um mês, vai estar em torno de 9%. Por quê? Porque eu fiz uma ação dentro da minha loja, eu lancei hambúrguer, que eu não tinha hambúrguer antes, eu tinha um hambúrguer, não estava tão ranqueado e tal, e eu fiz uma ação no meu marketing, que foi muito bom, fiz um vídeo muito legal, mudei a proposta do produto, lancei o produto a R$ 95, que é um hambúrguer de carne Angus, de Wagyu, o queijo blend. Eu fiz um atrativo tão grande que quando o cliente pensou em comer meu hambúrguer, ele pensou em pedir no iFood, nem foi no meu WhatsApp, porque ele já está cadastrado lá, o endereço, a forma de pagamento, 2 cliques ele conclui o pedido. Então, por isso que a minha ação foi boa, tanto fora do iFood, mas quanto dentro do iFood também, porque influenciou isso. O que eu fiz com esse produto? Coloquei no topo do cardápio, porque eu fiz toda uma ação de fora do iFood, de marketing, de vídeo, botei anúncio e tal, fiz um grande esforço. Imagina se eu botasse lá no topo, lá abaixo do meu cardápio, se o cliente entrasse, não tem um hambúrguer aqui, vou sair fora.
perdi a venda. Então, por isso que ele ficou no topo do meu cardápio. Então, o iFood hoje, vamos pensar de modo geral, né? Hoje, antes, há 3 anos atrás, se eu quisesse ter uma base de clientes, eu tinha que entrar no iFood para ter a base de clientes do iFood para poder eu vender para essa base de clientes. Só que hoje está mudando. Hoje eu estou investindo muito mais em marketing fora do iFood, fora, para o pessoal comprar lá dentro. Por quê? Porque lá é muito fácil de comprar e quem não é visto não é lembrado. Então, eu estou bem posicionado dentro do iFood e que quando a pessoa vê minha propaganda passando no Instagram, ou recebeu pelo WhatsApp, enfim, ele me viu lá, ele recebeu essa propaganda e quando ele olha no iFood, opa, deixa eu ver a Brew Drake como é que tá. Ver se é aquele hambúrguer que eu vi, que eu vi no vídeo. Então, tudo isso influencia para jogar gente para dentro da minha loja. Então, o iFood está mudando um pouco assim, esse posicionamento, né? O público está mudando um pouco esse posicionamento, mas ainda tem uma grande massa de gente que só compra dentro do iFood. Então, é para essas pessoas que a gente vai conversar. Certo? Não sei se vocês têm alguma dúvida, se querem mandar pelo chat, mas também se quiser ficar um pouquinho a mais, tiver uma dúvida ou algo que está acontecendo dentro do iFood que vocês querem tirar, solucionar, eu fico à disposição também, tá? Então, vou ficar uns minutinhos a mais e só me chamar. Mas de aula era isso. Essa aula vai ficar gravada, se quiser assistir de novo também, para botar em prática aí nas lojas de vocês. Então, é isso, pessoal. Obrigado, tá? Obrigado por terem participado até o final. E eu vou ficar à disposição aqui. Fechou? Ninguém quer tirar dúvidas.